Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Papo Saúde e hoje temos a honra de receber a Natália, né? Hoje, dia 1º de abril de 2025, amanhã é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, né? A Natália está aqui hoje para conversar conosco um pouco sobre isso. Por favor, Natália, se presente, diga que bons ventos atrasem. Então, Rafael, a gente está no mês de abril, que é o mês da conscientização, né, do autismo, e amanhã é o Dia Mundial do Autismo, da conscientização do autismo. Então, hoje a gente veio falar um pouquinho sobre isso com o pessoal, né? Eu me chamo Natália, eu sou psicóloga, atualmente eu trabalho em Sabinópolis, no Centro de Convivência e Cultura, e tenho uma experiênciazinha aí com autismo, né? Show. Eu sou pós-graduada em neuropsicologia e minha primeira experiência com autismo foi trabalhando numa escola municipal, né? A gente recém-formado, você sai da faculdade, então assim, É sim. você tá começando ali com algumas experiências, né? Aí a gente acaba tendo que voltar lá, rever, estudar mais um pouquinho. E isso aí fez com que eu tivesse, assim, algumas informações suficientes para poder estar desenvolvendo o trabalho aí com autistas durante esse tempo que eu tenho aí de profissão. Maravilha, sensacional, Natália. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, para muitas pessoas, eu devo confessar que eu também, né, me sinto assim, né, de certa forma. O autismo ainda é um tema assim cercado de muita coisa, tem muita desinformação, né, em torno ali do autismo de uma maneira geral. Você consegue falar com a gente, Natália? Qual assim, o que você sente mais, na sua opinião, o que você sente mais que mais te pega assim na desinformação com relação a esse tema? Olha, o que mais me pega como profissional, como pessoa, é a ideia que as pessoas têm de que o autismo ele é uma doença. E o autismo ele não é uma doença. Uma pessoa com um transtorno do espectro autista, ela não pode ser curada, né? Então, isso pega muito. O que que acontece? Eu acho que ao invés de a gente buscar aí uma cura que não existe, Sim. porque o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, isso está diretamente ligado aí a... Qual seria a palavra? A diversidade humana, Entendi. entendeu? Então, isso que incomoda muito. Porque ao invés de a gente buscar uma cura para o autismo, eu acho que a gente deve buscar mais informações, sabe? Sensacional. Exatamente. Muito bom, muito bom. Isso é muito importante, hein? Existem ali alguns sinais e características do autismo que as pessoas às vezes precisam estar mais atento? Sim, existem, claro. É, hoje se fala TEA, né? É Uhum. transtorno do espectro autista. Por Certo. que TEA? É por causa que é justamente um espectro. Então, cada pessoa ela pode vir a manifestar de uma forma diferente. Então, alguns vão desenvolver algumas características muito particulares, né? E outros vão desenvolver outras. Então, alguns podem ter dificuldade na interação, na comunicação. Na verdade, essa é a principal característica do autismo. A pessoa com transtorno do espectro autista, ela vai ter dificuldade de contato visual, ela não consegue olhar Correto. olho no olho, igual a gente está aqui. Uhum. Ela vai ter dificuldade na comunicação. Alguns vão apresentar atraso no desenvolvimento motor. O atraso de fala é sempre assim, eu acho que é um ponto-chave para você poder Entendo. identificar. Porque se você não interage comigo, como é que você vai desenvolver a fala? Difícil. Não É, é? verdade. Justamente. Então, esse é um dos pontos-chave. Então, quando a gente tem ali uma criança com 2 anos ali que ainda não está pronunciando as palavrinhas, é hora da gente já acender uma luzinha ali e ficar um pouquinho mais atento. Entendi, entendi. Nathalie, como a sociedade pode contribuir para a conscientização e apoio às famílias e às pessoas com espectro? Olha, Rafael, é uma coisa que eu falo muito, sabe? Eu bato muito nessa tecla, acolhimento. Eu acho que eu acho que justamente por causa da desinformação, eu acho que falta um pouco daquele olhar de empatia e de Entendi, acolhimento, sabe? A gente entendi. tem uma dificuldade gigantesca, sabe, de
de mães atípicas, às vezes, frequentarem lugares públicos. Entendi. Porque, vamos supor, você é um pai atípico, você quer levar o seu filho na igreja, você adora ir à missa. E a criança autista, quando ela recebe ali uma descarga, a gente chama de descarga sensorial, né? Certo. Ela pode entrar em crise. Às vezes, as pessoas que estão ao redor ali nos ambientes públicos, elas vão confundir uma crise, que elas não sabem do que se trata, com uma birra. Compreendo. Aí é hora de olhar, a gente receber como mãe e pai atípico, aquele olhar de você não está educando direito o seu filho, sabe? Você olhar daquele jeito assim, sabe? Sem achar que aquela mãe não deveria estar ali, que aquela criança é mal educada. Então, isso machuca muito. Então, aí a gente tem uma dificuldade muito grande dessas famílias frequentarem os lugares públicos. Isso acaba piorando a situação do desenvolvimento da própria criança. Exatamente, porque aí a gente não tem a inclusão. E por que a gente bate muito nessa tecla? Por causa disso, porque a falta de acolhimento, ela vai excluir. Com certeza. Né? Ela vai fazer com que aquela família, com que aquela criança, ela não se sinta acolhida no ambiente público. Eu já escutei mães dizendo que foram levar a criança na creche e outra mãe disse para ela assim: essa creche não é lugar de autista, seu filho tem um problema, seu filho é um retardado, ele deveria estar em outro lugar, né? Isso dói. Isso dói, isso machuca. Dói demais, é muito complicado. E nenhum pai, nenhuma mãe quer receber um feedback desse nível, né? Fala assim, você não tá criando seu filho direito, aqui não é lugar para ele. Exatamente, porque eu vejo assim, Rafael, quando um pai e uma mãe, eles recebem um diagnóstico, né, do filho que tem autismo, é como se eles tivessem programado uma viagem, sabe, para um lugar e de repente eles estão dentro do avião e alguém chega e fala assim, não, mas vocês não vão para esse lugar, vocês vão para outro. Entendi. Então ali é uma mudança gigantesca. Então tudo aquilo que você imaginou para o seu filho, para sua filha ali, muda totalmente. Isso machuca pesado. Sim, exatamente. Porque é outra situação, é outra circunstância, é outro nível, aí vem aquela preocupação. Porque a gente que é pai e mãe, a gente já tem aquele medo natural, assim, ou de morrer ou de deixar. Sim. Imagina para uma mãe e um pai atípico, como que é muito pior. E se eu deixar, quem vai cuidar do meu filho? Né? Então, eu acho que a sociedade contribui melhor quando ela acolhe. Exato, o acolhimento. Empatia, justamente sobre isso que a gente vai falar agora. O tema da campanha de conscientização esse ano é informação gera empatia e empatia gera respeito. Você trabalha na Secretaria de Saúde. O que exatamente a Secretaria de Saúde tem preparado para essa campanha, de uma maneira geral? Boa pergunta. Então, a gente lá no Centro de Convivência, a gente já trabalha com as crianças e com as mães atípicas. A gente trabalha com oficinas terapêuticas. A gente promove isso para eles. E aí, esse mês de abril, ele foi pensado com muito cuidado, com muito acolhimento. Entendi. A gente pensou numa campanha muito grande de conscientização. Nós vamos fazer em todas as unidades de saúde, nós vamos fazer também nos demais setores públicos, nós vamos falar sobre essa conscientização, nós vamos falar sobre direitos, nós vamos falar sobre prioridades, nós vamos também nos supermercados. É um trabalho gigantesco, sabe? Olha, e eu imagino o trabalho que que vai, né? Você já deve estar aí com sua cabeça a mil, né? Mas eu fico imaginando como que deve ser melindroso, né? Porque as pessoas, né? Nós estamos falando exatamente sobre isso. As pessoas, elas têm dificuldade. Você deu o exemplo da igreja na pergunta anterior. Muitas vezes, o líder da igreja naquele momento, o padre, não consegue ser receptivo com aquela criança que está tendo ali uma crise. Às vezes ele não sabe, né? É uma criança que está com espectro, né? Mas às vezes ele vira e fala assim, esse menino aí, gente, não sei o quê, tira esse menino daqui, essa criança. Eu já presenciei isso em igrejas. Então, às vezes, é um trabalho que, inclusive, eu acredito, né? Que deveria ser ali o local onde deveríamos ser mais bem recebidos. Sim. E, de repente, não somos. Então,
Eu fico imaginando o tamanho do desafio que vocês vão enfrentar Sim. nisso aí. Inclusive, no projeto de conscientização, nós vamos falar sobre isso também com os líderes religiosos, com os lojistas e com os supermercados, porque a gente tem uma outra condição também. Porque hoje é atendimento prioritário de Entendi. crianças autistas, tanto nos atendimentos da saúde, tanto em filas de supermercado. Você imagina como é que é para uma mãe, ela tira a criança da rotina, Sim. porque a criança autista, o autista ele tem que ter rotina. Aí você tira ele da rotina e leva ele ao supermercado, porque de repente você não tem com quem deixar, né? A rede de apoio ele tá fraca. Sim. Então, ele tem prioridade na fila. Entende? Justamente por causa dessa questão da crise sensorial, do acesso aos estímulos que são muitos ali, e aí vão deixar aquela criança mais agitada. Então, assim, a gente tem a lei que assegura isso, que assegura esses direitos. E nós vamos falar sobre isso nessa campanha também. É muito importante colocar isso, né? Exatamente. Aqui, pelo menos aqui na nossa cidade, né, em Sabinópolis, os supermercados, aquela parte ali de caixa, digamos assim, é uma parte mais tranquila, digamos assim. Então você não tem muito estímulo. Quando eu falo estímulo, talvez não seja o mesmo estímulo que você pensou. Mas o que eu vejo como estímulo, principalmente para criança, aqueles doces e balas, que nas lojas grandes você vai andando assim, ó, e tem aquele negócio colorido, aquele corredor gigante antes de chegar no caixa. Você já terminou sua compra, você já terminou de fazer tudo, e aí você tem que passar por um corredor que parece assim, é uma câmara de tortura, né? Para quem... Mas não é só isso também, não. Pois é, você tem toda uma questão que vai impactar pesado na criança que tem um espectro, Sim, não é isso? Sim, mas os sons, a gente tem os sons ali também. Sons E destrói. ali o lugar com muitas pessoas. Aí você passa, tem fila, encosta, pega. Exatamente. Isso você tem algo... uma criança que tem uma sensibilidade ao toque ali, por exemplo, né? Então, hoje a gente vai trabalhar muito em cima disso. Mas a gente tem muitos projetos, graças a Deus. Graças a Deus. Não, isso eu tô aqui falando só de desafio, né? Desculpa. A secretaria tem um projeto bacana, vai desenvolver um projeto muito bacana, sabe? A nossa secretária, ela está... muito engajada. Ela sabe? manja demais, tem a mãe. Sim, ela é super inteligente e ela, assim, ela tem estudado mais, ela tem buscado informação e ela tem um projeto grande para o município, sabe? Na verdade, a gestão tem um projeto muito bom para o município, se Deus quiser vai dar certo. Maravilha, com fé em Deus, vai dar tudo certinho. Olha, nós estamos caminhando aqui para o final da nossa conversa, sensacional a nossa conversa, inclusive, e você tem alguma mensagem para aquelas pessoas que estão ouvindo agora e que, por acaso, possam estar próximas a pessoas que têm ali o espectro, pessoas autistas? Sim, eu tenho um recado muito importante. Bom, que nós todos possamos aí estar promovendo a inclusão, o acolhimento, que nós possamos abraçar essa causa que é tão importante, fazer valer esses direitos. Porque o autista, ele não é definido ali pelo diagnóstico, né? Ele só tem um conjunto de características diferentes das nossas, são comportamentos, mas ele merece o nosso respeito, ele merece ser ouvido, ele merece receber todo o carinho, amor e acolhimento que a gente possa dar. Importantíssimo, hein? Muito bom, muito bom. Terminamos por aqui. Você tem mais alguma consideração, alguma coisa? Não, quero te agradecer. Eu que agradeço imensamente. Agradeço muito por compartilhar seu conhecimento, seus insights aqui conosco no dia de hoje. Agora você sabe onde é que é. As portas estão sempre abertas. Você pode chegar aqui no estúdio e falar assim, quero falar hoje. Estaremos sempre à disposição. Eu falo muito, tá? Você vai arrepender. De jeito nenhum. Eu sou falastrona. Eu preciso de quem fale, por favor, gente. Precisamos. Muito obrigado, Natália. Mais uma vez, tá? Seja muito bem-vinda. Sempre que você precisar, só chamar. Estamos por aqui. Beleza? Muito bem, Rafael. Muito obrigado, tá? Pessoal, hoje recebemos a Natália, que veio conversar conosco sobre o Abril Azul, é isso? Que é um mês de conscientização do autismo. Muito obrigado, Natália, um abraço.